Olá, estamos de volta com mais um Rapidinha com Nusa Amorim, aqui no seu canal Vote no YouTube. Muito bem-vindo, eu quero que você esteja sempre conosco. Divulgue nossa página, né? Inscreva-se no nosso canal Vote, V-O-O-T-I. Me ajude a ficar junto com você na luta contra coisas que estão atingindo a nossa população. Olha, voltando a alertar, use a máscara, é muito importante, salva vidas. Não custa nada, é uma questão de consciência, tá? Então não espere que nenhuma autoridade venha fazer campanha, fazer sua cabeça, não. Use a máscara, preserve a sua vida e a vida de quem está ao seu lado, tá bom? Papo hoje é sobre meio ambiente. O ambiente, nosso meio ambiente tão sofrido aqui no Brasil, ano após ano, a questão de desmatamento, a questão de queimadas. E apesar da pandemia, a coisa não está diferente, não. Mas antes do meio ambiente aqui no Brasil, eu chamo a atenção, por exemplo, para essa nuvem de gafanhotos que já há um mês atinge lá a Argentina e vem caminhando, né? Caminhando não, voando em direção ao sul do Brasil. As lavouras do sul do Brasil ameaçadas com uma nuvem de milhões de gafanhotos que poderá sim atingir o nosso país. Agora, ficou alerta também já na questão ambiental, né? Como combater, como evitar que essa nuvem de gafanhotos atinja a nossa lavoura, prejudique as nossas plantações. As autoridades estão se mobilizando ali na fronteira com a Argentina, no Paraná, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os estados do sul. E dois aspectos chamam a nossa atenção. Primeiro, a utilização em massa, de repente, de veneno, agrotóxicos, venenos para combater esses insetos. Os gafanhotos são sensíveis a uma espécie de venenos. Porém, não se pode correr o risco de, além de matar os gafanhotos, também atingir a lavoura, né, soja, milho, algodão, contaminar a lavoura e o que é pior ainda, com o veneno exacerbado, ou seja, exagerado no combate aos gafanhotos, nós contaminarmos também os nossos recursos hídricos, que são assim, fartos. O Brasil tem uma fartura, principalmente também ali na região do Plata. O rio Paraná, o rio Iguaçu, são rios caudalosos e que sustentam a hidrografia ali do sul do país. Além de contaminar os rios, você pode contaminar também o subsolo, contaminar as matas, contaminar os aquíferos. Nós temos um dos maiores aquíferos do mundo. O aquífero de Guarani está localizado naquela região. Vocês imaginem ele ser contaminado também, envenenado com uma grande quantidade de veneno para combater os gafanhotos. São riscos que se correm e que têm que ser calculados, têm que ser bem dimensionados para evitar uma contaminação ainda maior. Além do agrotóxico que se utiliza ali para combater as pragas na lavoura de soja, de milho, de algodão, né, de feijão, arroz, enfim. Isso acontece já normalmente. Aliás, o Brasil é um dos países que mais utiliza agrotóxicos, inclusive agrotóxicos que são proibidos em outros países, na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá. Aqui no Brasil é permitido. É permitido. Quer dizer, as autoridades têm que ficar atentas a isso. Existem países que já cogitam não comprar produtos brasileiros em função da grande utilização de agrotóxicos, inclusive agrotóxicos proibidos naquelas regiões, na Europa, na América do Fazer o quê? Bom, além da questão do combate ao gafanhoto lá, nós temos também a questão do controle do meio ambiente. Nós estamos, infelizmente, como eu disse na abertura, sofrendo novamente recordes atrás de recordes no quesito desmatamento, tanto no Amazonas, como no Pantanal, como no Cerrado, aqui em Cuiabá. Nós continuamos tendo problemas com desmatamento. E o desmatamento é produzido principalmente com o número de queimadas. As pessoas se utilizam da prática de queimadas para derrubar florestas, para facilitar adentrar nas florestas, em áreas indígenas. Enfim, como diz o nosso ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, naquela famosa reunião, famigerada reunião que eu não canso de falar, a reunião em que ele disse abertamente para todo mundo, quem quisesse ouvir, enquanto os olhos do mundo estão para o lado da pandemia, nós estamos passando com a boiada aqui,
questões ambientais, questões de atingir áreas indígenas, enfim, as questões que dizem e que interessam ao governo, no caso que ele disse, passar as leis e passar a boiada. Continua passando. Mato Grosso sofre todos os anos. Cuiabá amanheceu esse final de semana enfumaçada com o número de queimadas ao redor aqui das cidades, né? Chapada dos Guimarães, enfim, a região do Pantanal, uma queimada gigantesca, região ali de Poconé, Cáceres, toda aquela região contaminada, enfumaçada pelas queimadas. É uma tristeza você ver isso, mas se repete ano após ano. A gente pensava que com a pandemia o nível de consciência das pessoas aumentasse. Lê do engano, aumentou. Aqui no Brasil, aumentou. E aí o Brasil começa a ser visto lá, pelos olhos dos outros países, como um dos países que mais ameaça o meio ambiente, que número de queimadas, a Amazônia, sempre de olho no Amazonas. Enfim, há de se ter o equilíbrio da ecologia, do meio ambiente, com a economia, que também é necessário para o país. Mas parece que algumas autoridades pensam mais na economia e a ecologia cada vez mais para baixo. O resultado disso pode ser catastrófico. Abra um olho. Você que é produtor, você que é produtora, você que é dono de propriedades, observe esses detalhes. Cuidado, cuidado com o meio ambiente. Só temos uma Terra, só um planeta. Se destruir ele, vamos morar aonde? Na Lua? Em Marte? Em Vênus? Em Júpiter? Quem sabe, né? Inscreva-se aqui, ó. Inscreva-se, utilize a máscara, se for à rua, use a máscara. Preserve a sua vida. E preserve o meio ambiente, ok? A gente se vê por aí. Forte abraço, até a próxima.